Boas malta, daqui fala Emanuel Tomé, ou também conhecido como Dark Letter 66, em mais um Casts of the Prophet. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quem está a ouvir depois aqui a gravação, o podcast em si. Hoje venho-vos trazer assim Vou tentar fazer uma espécie de um podcast rápido, e quando eu digo rápido, quer dizer que ele vai ter 20 a 30 minutos. Portanto, já sabe o que é que quer dizer a minha rapidez nesse tipo de aspectos. Hoje vamos falar assim de uma coisa que saiu há cerca de uma semana na Netflix, que é o Masters of the Universe Revelation, parte 1. Sim, porque isto agora é como nos animes com as seasons. Temos a parte 1, parte 2, etc. A curse que aconteceu com Twilight e Harry Potter aparentemente já está a passar para os animes e para as séries de cartoon. Basicamente, a lenda de fanboy Kevin Smith, junto com o estúdio de animação da Netflix, que achou que também foi responsável pela série animada de Castlevania e a outra série de Zeus também que foi lançada, e a futura série onde o Vesemir vai ser o protagonista, juntaram forças para criar uma espécie de uma sequela espiritual para a série de cartoon dos anos 80, He-Man and the Masters of the Universe, que é uma série que mesmo quem não viu conhece, nem que seja pelos memes e os gifs de Facebook. Existe também um spin-off sequela do He-Man nos anos 80, que foi a She-Ra, e que inclusive a DreamWorks e a Netflix juntas fizeram uma espécie de uma fanfiction LGBT em forma de She-Ra and the Princesses of Power, que saiu em 2016 até 2020, creio, porque a última season saiu, a quinta e última season saiu ao mesmo tempo que Harley Quinn Season 2, que eu acho que até o beijo entre a She-Ra e a Catra aconteceu no mesmo dia que a Harley e a Poison Ivy, por isso é que acho que a internet esteve ao rubro nesse dia. But anyways, basicamente o He-Man ele teve já uma tentativa de 2 regressos, uma nos anos 90 e outra durante os anos 2002. As séries em si têm uma fanbase, mas não foram assim tão bem recebidas ou aclamadas, até porque, para quem não sabe, a principal força que faz o He-Man ser popular, para além destes memes hoje em dia, porque tudo é um meme, é os brinquedos. Literalmente a Funimation, na altura que fez a situação, foi basicamente para vender toys e Happy Meals e figuras de coleção. Basicamente esse é o main purpose. Mas eu sinto que pelo menos na altura, nem que fosse para os miúdos, sim, porque He-Man é uma coisa que, apesar de poder ser desfrutada para todas as idades, a audiência é maior de 6 anos, sem tirar nem pôr, mas ao menos ele ainda dá para retirar coisas para além de entretenimento, aquelas lições de moral no fim, para explicar aos miúdos, tipo, não mintas, ser amigo dos teus amigos, ai tal, toma atenção, utiliza mais a inteligência do que a força, esse tipo de coisinhas que até o Adventures of the Sonic the Hedgehog fazia com os Sonic Says. Eu sinto que era muito uma altura disso. E este é o terceiro e para já o último regresso da tentativa da franquia do He-Man, desta vez pelo Kevin Smith e pela Netflix. E isto prometeu, embora sendo apenas no nome uma sequela espiritual, porque isto não é uma sequela oficial. Aliás, com alguns retcons, isto quase parece uma espécie de uma linha alternativa que se passa no tempo depois das aventuras originais, ou do que é suposto ser as aventuras originais. Vendo os 5 apps, é por volta de 1 hora e meia de conteúdo, tanto que depois, quando sair a segunda parte, vai ser igualmente mais 5 apps e será novamente 1 outra hora e meia. É assim, eu vou tentar não meter muitos spoilers a falar agora no podcast em si, porque acho que para quem vai ver ou quem já viu, até preferia comentar pessoalmente, porque eu, se tivesse já visto a série toda, os 10 apps, pá, eu não me importaria nada de fazer a full-fledged spoiler review. Só que, visto que só saiu a primeira parte e poderemos entrar muito no território das hipóteses e das suposições, e para além disso eu não queria ser um daqueles gajos que no YouTube
que basicamente numa review de meia hora está 20 minutos a resumir o filme, porque para isso não vale a pena, não é? Portanto, eu só vou mesmo falar o que é que eu gostei, o que é que eu não gostei. Quando eu entrar nas spoiler tags, eu vou avisar. Agora vêm spoilers até ao fim do vídeo. Portanto, depois na altura, para quem estiver interessado, cortará a partir daí. Agora, o que é que eu achei em relação a isto? Antes de irmos para lá, temos que ver uma coisa. Isto aqui foi um Last of Us 2 dos cartoons. Na questão de que venderam-nos uma coisa para sair outra. Há já alguns meses atrás, um canal de YouTube chamado Clownfish TV basicamente começou aí a circular uns rumores e uns supostos leaks em que diziam que a Tila ia ser a protagonista da série e que o He-Man mal estaria na própria série dele. Porque apesar daquilo chamar-se Masters of the Universe, toda a gente sabe que o He-Man é o protagonista. E literalmente eles, com o trailer que venderam, que o trailer até fez trendy, mas não sei o que é por causa da música do Holding Out for a Hero, eles só venderam imagens e clipes e diálogos do primeiro app e dos flashbacks, onde ele e o Skeletor estavam a ser o foco da atenção da narrativa. Enquanto que depois, quando uma pessoa chega à série, não é bem assim. O mesmo se passou com Last of Us 2. Venderam que o Joel, apesar de não ser o protagonista, estaria ao longo do jogo. A Ellie seria a protagonista e provavelmente a única personagem jogável. Quando de repente, depois, quando damos conta, num jogo de 28 horas, 16 são jogadas com a Abby e só as restantes com a Ellie. Because it makes fucking sense. Aqui o Kevin Smith mentiu. Foi publicidade e marketing puramente mentirosos para ajudar à festa numa entrevista. O Kevin Smith diz que matou as personagens que matou na série porque foi porque ele o detestava quando era miúdo. Fala ao mesmo gajo que diz que nunca viu He-Man. No entanto, agora, ao fazer a série, deve ter visto alguma compilação no YouTube e virou-se: eu detesto esta personagem, por isso eu vou metê-la likeable ou com desenvolvimento para matar a seguir só pelos lols. Houve um outro personagem também que ele matou, mas esse, pronto, não tenho muita razão de queixa. E em relação aos personagens principais, ele gabou-se também: e tal, eu decidi fazer esta ação porque isto é metal e é fixe. Ou seja, estamos a falar de um gajo que é por achar fixe. Isto é pelos lols. Isto é para subverter as expectativas. Para quem não sabe, isto vai muito de encontro às conversas do Neil Druckmann, do Rian Johnson com o Last Jedi, ou com os D&D Brothers da última season Game of Thrones. É tal e qual o mesmo discurso. E o mais engraçado no meio disto tudo, e eu sou alguém da Netflix, acho que estaria por esta altura a pedir justificações, é que literalmente o gajo disse: então, se o produto correr mal e a malta não gostar da minha história, mas não sei o quê, até mesmo depois de ter visto a segunda parte, mas não sei o quê. Depois o gajo fez um shift na entrevista dele, porque a entrevista ainda foi para aí uma meia hora, que eles ficam mesmo a dizer em direto: a Netflix não quer saber dos consumidores nem dos clientes. É assim, não é que ele esteja a dizer uma mentira, because, come on, as empresas não são vossas amigas. Eu ainda hoje estou para perceber qual é que é a simbiose, por exemplo, entre fãs e a Riot, ou fãs e Nintendo. Porque sim, parece que são os pais ou as mães deles. Mas, ainda assim, amigo, tu estás a fazer uma parceria oficial com o stream, estás a fazer tudo em direto, em prol a mostrar a tua imagem e da empresa, e tu dizes uma bacurada dessas? Não sei se é a melhor coisa. Portanto, como viram, já há muitos dramas à volta disso. Se forem ver as review scores, acho que está por volta de 80% nos reviewers e 27% nas audiências. E em relação também à situação da Netflix, pelo que sei, houve também muita gente a tirar a subscrição da Netflix por causa deste drama e fiasco que houve à volta. Portanto, a mim o que me espanta é como é que uma tentativa de uma sequela espiritual barra pseudo-reboot de uma série que é literalmente para ser engraçada barra vender brinquedos conseguiu levar uma turn destas.
é que chega a ser ridículo quando uma pessoa pensa nisto. Mas pronto. Agora, vou falar de coisas que eu gosto. Felizmente as coisas que eu gosto não envolvem propriamente spoilers. Portanto, é bom. Depois, quando passarmos para as partes que eu não gostei ou que achei duvidoso, aí sim vou-vos avisar então da situação dos spoilers. Portanto, partes que eu gostei. Gostei principalmente do voice acting. Muitos parabéns a quem fez o casting, porque eu sinto que este show é literalmente um paraíso para quem gosta de voice actor americano e britânico, etc. Pronto. Porque não há um único voice actor no meio desta cast que eu não conheça, seja major ou minor role. Não sei se é de eu também ter visto muitas séries ou muitos cartoons ou mesmo jogos em que envolvam estes voice actors, mas eu sinto que enquanto toda a gente consegue apontar imensos atores de Hollywood e tudo mais, eu consigo apontar com voice actors, principalmente se forem americanos. Pá, é fantástico. Temos literalmente o voice actor do He-Man até nem é muito famoso por aí além, porque as séries que ele fez é muito à base da CW, tanto que a última aparição dele acho que até foi como um dos protagonistas da Supergirl. Mas, por exemplo, temos a voice actress da Evelyn, que é a Cersei Game of Thrones. O voice actor do Man at Arms é o Davos, também de Game of Thrones, que ele também fez outros projetos. O Skeletor is fucking Mark Hamill, que acho que dispensa completamente qualquer tipo de introdução. O voice actor do Merman é o legendary Kevin Conroy. O fantástico Clancy Brown é que está a fazer o Beastman também. Há uma coletânea de voice actors gigantes. A voice actress da Sorceress é a voz da Wonder Woman na série da Justice League Unlimited e dos Injustice. Epá, eles escolheram mesmo toda a gente a dedo. A voice actress da Tila é a Buffy. Para quem viu a série da Buffy há todos os anos, aqueles anos atrás, é mesmo que ela também se dedica a voice acting. É ela que é a voice actress por trás da Tila. Pá, nunca vi um casting tão fantástico numa história tão 50-50. Mais para o lado negativo do que para o lado positivo da coisa. Outra coisa que eu também devo dizer, a animação está espetacular. Porque, mais uma vez, o estúdio que está por trás de Castlevania, da série de Zeus e futuramente também da série do Witcher, Bob Vesemir, pá, já tem um traço e um art style e uma fluidez de animação já bastante própria e eles já sabem o que é que resulta e o que é que não resulta. Porque há ali um ou outro momento em Castlevania, mais para a primeira season, de uma pessoa fica... Mas agora, finalmente, após 4 anos na indústria, eles já estão completamente seguros de si mesmos e, pá, em termos de animação também não se pode dizer nada, está fantástico. O melhor momento da série para mim foi ver o He-Man transformar-se, o que é triste, porque isso aparece logo no primeiro web, mas eu sinto que é literalmente a melhor coisa. É mais icónico do que o voice actor berrar ao ponto de violar os teus ouvidos com a voz radiofónica dele para drama. Não. Mas o voice actor foi bastante competente. A transformação Sailor Moon-like também foi fixe. Era o que se esperava. E acho que correu muito bem. Portanto, a animação em geral, os character designs, tirando aquele penteado da Tila, que lamento, não funciona de maneira nenhuma. Eu sinto que as mulheres aqui, para começar, estão um bocadinho, não digo musculadas demais, mas se a gente olhar para os braços da Evelyn, da Tila, da Hundra, parecem todas que nos querem, tipo, se nos derem uma chapada, que nos viram todos. Não é que não faça sentido na Tila, sort of, porque ela é capitã da guarda, portanto é bastante física, mas a Hundra é mais uma gaja que é o cérebro da operação, ou supostamente foi introduzida assim. Ela é uma espécie de mecânica barra cientista-like character, portanto não é suposto ter todo aquele buff físico. E a Evelyn literalmente é uma gaja que utiliza magia. Portanto, a gaja ter aqueles braços e pernas todos musculados e tonificados doesn't make a lot of sense. But then again, é Netflix. Portanto, já que não vamos meter LGBT fanfictions, como temos na She-Ra Remake, vamos meter as gajas com visual, acho eu, um pouco mais andrógeno, porque why the hell not? Se bem que eu continuo a dizer, pá, a Tila, aquele penteado com o cabelo meio rapado, é assim, até pode funcionar com algumas góticas, mas ali não.
porque aquilo screams que look at me, tenho este penteado e estou chateado ou tenho uma personalidade. Isso é como 9 em 10 gajos do Twitter pensam quando fazem aquele corte de cabelo. Não é assim que funciona. Mas pronto. Mas mais, vamos então continuar a falar do que é que eu gostei. Portanto, eu gostei da animação, eu gostei do excelente voice acting, gostei da transformação do E-Man em si, gostei overall dos character designs também, que acho que os character designs, eles todos estão tal e qual como eu esperava ver numa série devidamente animada ou animada em 2021. Não há assim nenhum character design que eu desgoste, por assim dizer. Eva Lynn para mim foi a maior surpresa por causa do cabelo dela, porque a sensação que uma pessoa tem no original é que a mulher ou tem cabelo tipo curto ou é careca, que é aquele capacete, e de repente a mulher tira o capacete e tem tipo um cabelo branco tipo até às costas, tipo uau! E tu ficas, isto sim é que foi uma plot twist minimamente fixe. De resto, outras coisas que eu tenha gostado. Uma coisa que eu gostei e desgostei um bocado foi a questão da maneira como eles fizeram handling aos vilões, porque sem entrar em muitos spoilers, os vilões são uma piada autêntica, ok? Na série original. Eles são literalmente aquilo é para as piadas e para enchimento de chouriças, porque alguém tem que fazer porcarias, senão não havia apps, não é? Aqui eles são um bocado mais sérios, porque esta série também é para maiores de 13. Só que eu sinto que eles levam um ou dois murros e dão cambalhotas para o ar, que só falta ter aqueles efeitos sonoros como teram na série original de assobios ou de gargalhadas, do tipo, ai tal, olha para ele a fazer uma cambalhota, ui, 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 ui. Ao mesmo tempo, também são as pessoas que andam aí a matar e a esfaquear e a ser challenging em combate, e uma pessoa fica. A cena dos vilões, eu acho que é um dos pontos determinantes de todo o problema que há com o tom da série. Porque a série é uma óbvia inspiração barra sequela de uma série infantil, para miúdos. Só que quando tentas contar isto para um público adolescente, barra os fãs que vivem em casa das mães ou que têm filhos com 40, 50 anos, é que já mostras sangue e algum swearing e coisas assim meio inuendos, mais sério. E tu ficas, certo, há certos momentos que até uma pessoa até gosta de ver for character development, mas eu sinto que o tom está um bocado all over the place, como se tentasse ser uma coisa e ao mesmo tempo outra, e depois não consegue conquistar nenhuma das duas. Eu sinto que isto é aquele filho que é boa pessoa em casa, mas depois tenta ser super edgy fora quando está com os amigos para ser fixe. Portanto, é super confuso. Eu sinto que o Kevin Smith, que tem, acho eu, uns 40 e tal anos, é um adolescente de 15, 16 anos perdido no mundo. O que é estranho, mas é uma realidade. Para mim, eu acho que ele é um adolescente autêntico. E isso nota-se bastante na questão da escrita. Outra coisa que eu também gostei, apesar de eu que eu vou dizer, pá, eu gostei, mas ao mesmo tempo também foi outra que eu preciso também de cascar, é a trilha sonora. Pá, em geral, eu achei que a trilha sonora foi competente. Teve ali alguns fitting moments. Há ali partes que são mais intensas com os drums e com o coro, e umas partes assim mais metal-like, com as guitarradas e tudo mais, porque quem está envolvido é o compositor, o Bear McCreary, que é o mesmo gajo que fez a opening para Walking Dead, a mesma pessoa que fez a trilha sonora para God of War, para o reboot do Chucky e para o Godzilla Kings of Monsters. Portanto, eu adorei todo o trabalho dele até agora, mas eu sinto que aqui tu já tinhas antecedentes do que esperar em termos de trilha sonora. Eu acho que é plenamente criminoso nós não termos uma versão mais orquestral barra rock metal-like, pelo menos, visto que era, acima de tudo, a fixação musical da coisa, dos temas do E-Man. Não queria ver uma remastered version da soundtrack instrumental toda, mas pelo menos o tema, quando ele se transforma, ou dos ending credits, que é a versão instrumental desse mesmo tema da transformação, deveria ter estado presente pelo menos uma vez. Eu acho criminoso como é que algo tão icónico e que representa, mal começa a dar o som, uma geração inteira e uma fandom inteira não estar presente. E ele ainda está a tempo de se redimir com a parte 2, porque ele não teve vergonha nenhuma em fazer uma espécie de remastering work no Godzilla e no Chucky.
Portanto, eu não sei porque é que ele teria esta escolha artística para isto. Mas pronto. Agora, pontos que eu não gostei. E agora sim vou entrar em spoilers. Portanto, estamos agora a 20 minutos da review. Portanto, eu vou tentar não alongar muito mais isto, porque then again, isto é só a primeira parte. Portanto, também there is only so much you can talk about sem full-on spoilers e andar a fazer uma, sei lá, uma discussão quase da série inteira. Portanto, bora lá entrar então em spoilers. Coisas que eu não gostei. O tom, que já tínhamos até falado um bocadinho, eu acho que o tom e a escrita está all over the place. Há muita gente que dropou a série logo após o final do primeiro ep, por exemplo, sem dar uma oportunidade aos outros 4. Ou então gente, e isto vem principalmente dos nossos queridos amigos norte-americanos, que Till's protagonist, she's a woman, oh my god, she's a woman. Porque também há um monte de gente assim, há um monte de gente que não podem ver uma mulher. Epá, eu não tenho problema se que a mulher seja protagonista quando ela é uma boa personagem e quando dá uma justificação para ser. O problema é que venderam a série como uma série com o nosso protagonista favorito, o He-Man, e depois dão-nos o contrário. Eu preferia muito mais que não tivessem sido mentirosos e tivessem dito que pelo menos a primeira parte da aventura, e pelo spoiler no final do quinto ep, vai continuar a ser a protagonista na segunda parte, que fosse ela. Porque a Tila é uma personagem interessante. O problema lá está, foi terem vendido mal o produto. Mas eu não tenho problemas contra personagens femininas serem protagonistas. Eu adoro a Leia, eu adoro a Ripley de Alien, por exemplo. Eu gosto da Sarah Connor em Terminator. As pessoas têm muita mania de se esquecer de personagens femininas que tenham destaque. Eu gosto da Wonder Woman, por exemplo. Eu só não gosto é de personagens tóxicas, como a Captain Marvel da Brie Larson em específico, ou então personagens que podiam ter sido boas, mas que foram umas Mary Sue's de merda, como é no caso da Rey Skywalker das sequelas de Star Wars. Pelo menos a Tila, apesar do corpo mais buffed e do corte de cabelo com personalidade, não virou literalmente uma Mary Sue tipo Captain Marvel ou Rey. Não, continua a ser uma personagem interessante e flawed. O problema foi todo o egocentrismo e dramatismo que ela fez à volta daquilo tudo. Toda a gente me mentiu. Toda a magia é má, assim, porque de repente ela começou ali a misturar uma catrepada de conceitos. Eu sinto que a mágoa dela de se sentir enganada, de repente virou para um ódio ou uma negligência de magia, que é literalmente a fonte de vida daquele universo ou daquela dimensão. O que é só a coisa mais estúpida de sempre. Mas pronto. Felizmente eles não andaram muito com aquilo. Ela ainda teve que enfrentar os medos dela e voltar a ganhar segurança. Mas pronto, opá, a Tila foi aquela personagem que, tal e qual como a série, teve momentos que eu gostei e teve momentos que eu detestei. Pá, eu não consigo detestar o que eles fizeram até agora. O que eu sinto é que eu estou extremamente desapontado com o que me ofereceram. Pá, é muito triste, mas é uma realidade. Outras coisas que eu não gostei, para além da All Over the Place Stone e a história toda à volta da Tila, porque pá, acho que foi bad handled. A Handra em si, por exemplo, eu não desgostei da Handra, mas eu sinto que ela está lá tanto só para preencher cotas. Eu não quero saber, gente. Vocês já sabem que estão num podcast em que não liga muito a politiquices. Eu não tenho problemas que a Andrew seja uma mulher preta e ainda para mais inteligente, porque temos a Shuri no Black Panther, que ela é literalmente das mulheres mais inteligentes do mundo e é preta, sem problema algum. O que eu acho estranho é aquela personagem ter caído literalmente do céu, quase como uma bestie / girlfriend da Tila, que não é, e que é literalmente perfeita em tudo o que faz e ao mesmo tempo é uma quirky nerd e ela não faz nada, tanto que o Skeletor faz gozo com isso no último ep, do tipo, "And you, who are you?" Eu fico, realmente, é que nem sequer deram muito destaque à Andra. O problema é esse. Eu sinto que eles a meteram ali porque temos de ter uma personagem racial different, I guess, porque a She-Ra literalmente mudou ali todos os personagens naquele reboot, em termos de design e em termos de pele. Portanto, acabamos por alterar, como não vamos alterar ninguém, porque os sons do He-Man são um bocadinho mais agarrados à franquia do que as da She-Ra.
eles decidiram colocar uma personagem nova, o que eu não sou contra. Eu prefiro muito mais ver uma personagem nova preta do qual eu me posso vir a tornar fã do que ver uma personagem ruiva a ser chacinada em transformarem-na numa preta. Mas isso Hollywood, pronto. Agora, eu sinto é que ela está lá muito só a fazer espaço. Literalmente, ela pouco ou nada está ali a fazer. Ela teve a importância dela no segundo ep, um pouco no quarto, and that's about it. Em relação a outros vilões, o Triclops, eu não detestei ver aqui, mas o personagem dele confunde-me bué, porque ele passou literalmente de um daqueles loyal henchmen dumb guys, tipo Beastman, para de repente tornar-se uma espécie de profeta barra cultist guy, em que, como todo o mundo é magia, vou-me dedicar às rodas dentadas e às motherboards e à tecnologia, que ainda nem explicaram o que é aquilo. Não explicaram se é biotech, se é nanotechnology, se é o quê. Tipo, ai tal, bora transformar pessoas em cyborgs and whatnot. O resto dos vilões aqui que estão, muito sinceramente, sem ser a Evelyn e o Beastman, que estão na equipa dos heróis, entre aspas, só o Triclops e o Merman é que são minimamente destacáveis. Porque o Merman is fucking Batman. Mas... E pronto. And that's about it. E o Triclops por este character shift gigante que lhe deram. Porque de resto, em termos de vilões, o Trapjaw aparece e tem um ou outro destaque porque faz parte destas fações tecnológicas do Triclops. Mas de resto, todos os vilões ou não aparecem ou morrem basicamente no primeiro instante em que aparecem. So, doesn't really matter that much. Em termos dos outros personagens, em termos dos heróis ou dos good guys, pá, um bocado indiferente em relação à maioria deles. O Roboto, eu por acaso nunca tinha visto um episódio com ele. Espero um dia ver, porque eu agora vou vendo apps ao longo deste ano, I guess, porque aqueles são mesmo dos apps do Women. E aí talvez apanhe um app em que apareça o Roboto, porque eu até tive de fazer pesquisa. O Roboto era o único personagem que eu não conhecia, porque ele não apareceu em nenhum app que eu tinha visto. A Evelyn e o Beastman estão interessantes. Quer dizer, o Beastman virou um simp para a Evelyn do nada, que ele era um verdadeiro loyalist ao Skeletor. De resto, ele nunca mostrou assim nada demais. A Evelyn, eu também sinto que é um bocado confuso, porque a Evelyn na série original era uma vilã que tinha os seus próprios planos e lá está, tinha muitas das vezes o Trapjaw e o Beastman a juntarem forças com ela e tudo mais, e apesar dela ser uma loyalist ao Skeletor, ao mesmo tempo ela cria planos dela. Aqui tu vês que ela até tinha emoções barra uma paixão pelo Skeletor que não deu em nada e por causa desse drama e dessa angústia acabou por tornar-se má e ser uma pessoa dedicada a ele para agora ter uma espécie de redemption arc que há e tal... Eu gostei da cena da redemption arc com a Evelyn. O problema é, lá está, aqui quase que fazem passar que ela foi uma mulher manipulada a vida dela toda pelo Skeletor, quando na série original não acontece isto. E eu estou a pegar neste ponto principalmente por outras duas questões, que são retcons. Isto é suposto ser uma sequela espiritual para a série original, no entanto existem aqui vários plot holes e retcons que eles vão tomar em consideração. É de meterem Evelyn como uma gaja dedicada ao vilão e passar uma redemption arc, quando ela era até uma das vilãs que mais se impunha e tentava ser uma vilã, digamos, independente e com planos dela própria na série original. Depois, o rei é um filho da puta. Lamento, mas não há outro termo para dar a esse gajo. O gajo literalmente passou de um rei pacifista na série, super chilled, orgulhoso do filho dele, com uma boa relação. É que ainda ontem, a ver o filme crossover com a She-Ra, o gajo todo contente a abraçar o filho, todo orgulhoso da vida dele, porque ele é um gajo super chill. Por isso é que a mãe do Adam, que na realidade é uma terráquea, ela veio do espaço, ela foi astronauta, gostou tanto dele também. Porque ele é um rei bondoso, amável, ele é um bocado, eu quero sopas e descanso. E passou dessa pessoa para um rei amargo,
para um rei que, ai tal, espero bem que um dia me faças tão orgulhoso como a Tila me está a fazer ou está a fazer ao reino. Ai tal, ai tal, o He-Man morreu, meu Deus, e depois toda aquela coisa de expulsar o Man-at-Arms dali do castelo, porque tudo aquilo virou um shitfest quando revelaram que o Adam era o He-Man. Não sei o que é que se passou com o rei ali, meu. A sério que não. É que isto da Evelyn pode meio que passar ao lado, mas isto do rei é mesmo grave o que fizeram. E depois, outra questão também que achei muito esquisito, mas isto foi agora por ter visto o filme da She-Ra ontem. Aparentemente a Horde eram os vilões originais, os vilões da She-Ra, ou pelo menos o exército do vilão principal da She-Ra. They were the true bad guys. Para quem não sabe, o Skeletor era o disciple do main villain da She-Ra. Só que ele foi deixado a Eternia e ele acabou por fazer o seu próprio gangue de falhados e serem a força do mal de Eternia. E o que fazem a sensação é que a Sorceress, o Man-at-Arms e os exércitos do rei, na altura que o Adam e a Adora eram bebés, foram eles que correram com o exército de lá dos robozinhos e dos vilões desse gajo com o caralho. Enquanto que nesta nova versão, o que nós temos é que aquele Hero, que é tipo o filho, ou um dos filhos, de um dos primeiros He-Man, ele é que correu com esse exército todo há pá, centenas, se não milhares de anos atrás. Isso cria um plot hole gigantesco também. Que isso também não... Percebem o porquê de dizerem que isto, para além do marketing ser enganoso, a dizerem que e tal o He-Man é o protagonista e isto que estão a ver no trailer vai ser o foco da série, para além disso que ser grave, eles dizerem que é uma sequela também é gravíssimo, porque eu não sinto que isto é uma sequela. Isto é uma reimaginação que por acaso passa-se depois de X aventuras. O que eles estão a fazer é aquilo que o Homem-Aranha da PS4 fez. Foi uma reimaginação do personagem, mas já uns anos depois da sua história de origem, visto que ele já tem experiência. Mas eles ali, para além de terem feito um trabalho excelente no Homem-Aranha, indicaram isso desde o início. Aqui dizem que isto é uma sequela direta, última story arc, para uma série de anos 80. Mas pronto, é o que é. E depois não nos vamos esquecer da decisão linda de terem morto o He-Man e o Skeletor supostamente no final do primeiro ep. E isso já me deixou what the fuck. Porque foi de género. O que é que vamos fazer com os nossos dois main characters mortos? Mas pronto. Não admira que houvesse tanta gente a querer desistir da coisa. Depois, coitadinho, o Orko, que ele passou de feitiços para limpimpins quando o gajo finalmente conseguiu utilizar magia a sério, morreu literalmente a lutar ou a derrotar Hades, ou o Hades, a versão do Hades, do universo de Eternia, da Eternia. Pá, também tive pena disso, mas pronto, olha. I guess eles não têm espaço para um personagem com um comic relief, I guess. Ou que tenha finalmente tido o character development necessário. Se bem que eu acho que o Orko... Eu é que não vi os episódios, mas o Orko na série original acho que até conhece o tio. Tanto que é literalmente o Orko, mas com bigode branco. E acho que há ali qualquer coisa também a ver com a origem do Orko, que pelo que eu sei... Eles também fizeram um plot hole para justificar o character development do Orko na Netflix. Porque eu acho que o Orko é supostamente um dos feiticeiros mais poderosos da dimensão dele, pelo que soube. Só que ele, como é um brincalhão distraído e aí tal, então faz porcaria em Eternia. Porque eu acho que ele é supostamente uma das pessoas mais fortes da terra dele. Aqui... fazem-no parecer tal e qual como ele é no desenho animado. É um bafundo para Limpim Magic. Por isso não sei. Só mesmo vendo os apps onde dão mais foco ao personagem. Pá, outra coisa que eu não gostei é como é que é suposto uma pessoa levar esta merda a sério e no fim, quando literalmente o He-Man... o He-Man foi stabbed ali numa parte, ou neste caso o Adam... quando ele estava a transformar, o Skeletor espeta-lhe ali a lança e tu ficas, oh God, eu não acredito que em 5 webs eles mataram-no 2 vezes. Eu não acho que ele tenha morto, eu não acho que ele tenha morrido, aliás. Eu acho que ele está com uma espécie de uma fatal wound, perhaps,
mas não acho que ele esteja morto. Senão, se ele tiver mesmo morrido, fucking hell, a sério. Mas eu agora fico mesmo naquela, porque eles encurralaram-se a um canto gigantesco. Apesar de ser épico, nós ouvirmos a voz do Mark Hamill a dizer I have the power, também é gravíssimo, porque o Skeletor é agora o Master of the Universe e é suposto ter passado da terceira pessoa mais forte de Eternia para a primeira. E eu pergunto mesmo, visto que ele agora é a única pessoa que tem a Sword, o que é suposto agora fazerem? Porque, como é que vão impedir este gajo agora? O Adam é um loser que literalmente precisa sempre da espada agora, porque ele na série original ainda tinha inteligência ou tinha alguma força e treino. Aqui fazendo parecer meio um shot indefeso e simpático, a não ser que esteja transformado. A Tila, a não ser que acorde o poder da Sorceress, e mesmo assim, também não vai fazer nada. Portanto, eu pergunto mesmo como é que vão impedir esta ameaça. Conhecendo o Kevin Smith, se calhar o Skelly God, que é o termo oficial por causa da venda da figura dele pela Hasbro, I think, é mesmo o termo, Skelly God. Ainda mata toda a gente no fim, para subverter as expectativas. Eu já não digo nada. Ou então ainda vão dizer que ele é que era o herói escondido da rebelião no meio de um império opressor do rei e da rainha de Eternia. Eu já não digo nada. Tudo isto é estranho, tudo isto tem uma falta de foco e tom. Há momentos que eu gosto imenso e há outros que eu detesto ou que não consigo levar a sério. E eu espero bem que realmente a segunda parte seja melhor, tornando a primeira também um pouco mais sólida. Senão tudo isto foi literalmente um cash grab nostalgia e um big middle finger à fanbase. Porque eu sinto que estamos numa era que se chama era do disservice para os fãs. Literalmente é isso. Para concluir também, eles supostamente querem fazer um crossover com a She-Ra e uma série nova animada com Aiming at Kids do He-Man, ou seja, uma série de remake do He-Man apontada para miúdos novamente, que ainda estamos para ver como é que isto corre, e um eventual crossover com este He-Man e a She-Ra, que eu não sei mesmo como é que eles vão fazer isto, porque se eles quiserem este He-Man desta suposta reimaginação com a She-Ra do reboot, só por questões de traço de animação já é impossível pensar, quanto mais com as personalidades. Mas pronto, a ver vamos. Bem, malta, para já não tenho mais nada a acrescentar. Já viram o Masters of the Universe Revelation? Gostaram de toda a plot e revelações que deram sobre Eternia e a magia? Gostaram de ver os vossos personagens favoritos a mal aparecer? Gostaram de ver mortes nonsensical e algum fanservice aqui ou ali? Digam nos comentários, ou já sabem, também estarão disponíveis, estão totalmente à vontade para falar comigo pessoalmente sobre a série, já sabem. Muito obrigado e tudo a correr bem. Até ao próximo podcast.